Há um silêncio que antecede o sagrado, um silêncio que não é vazio, mas cheio, cheio de presença, de peso, de eternidade. É o silêncio que se instala nos segundos antes de receber o corpo de Cristo. Aquele momento em que a fila avança lentamente, o coração acelera, os joelhos dobram, a língua se estende ou as mãos se abrem, e algo dentro de você sabe, mesmo que não consiga explicar com palavras, que o que está prestes a acontecer não é humano, não é um rito, não é um costume de domingo. É o próprio Deus descendo até você. Mas o que acontece quando esse encontro, o mais sagrado que existe sobre a face da terra, é interrompido por algo que você nem percebe que está carregando? O que acontece quando a alma se aproxima do altar sem estar preparada, não por maldade, não por descaso, mas por ignorância, por não saber o que ninguém jamais te explicou com clareza? Padre Pio sabia. Ele sabia de coisas que a maioria das pessoas jamais ousaria imaginar. Ele via o que os olhos comuns não conseguem enxergar. Ele discernia o estado das almas antes mesmo que elas abrissem a boca. E durante décadas, à frente do altar, no confessionário, nas missas que duravam horas porque ele chorava e tremia diante do mistério eucarístico, ele foi acumulando um conhecimento espiritual sobre a comunhão que vai muito além do que está escrito nos catecismos comuns. E hoje, essa mensagem chegou até você. Não por acidente, não por algoritmo, não por coincidência. Você está aqui porque algo maior do que você permitiu que essa mensagem cruzasse o seu caminho. O Espírito Santo não desperdiça encontros. E o Padre Pio, que mesmo depois de sua morte continua intercedendo pelas almas que lhe são confiadas, talvez tenha guiado seus passos até aqui, porque você precisa ouvir o que ele tem a dizer. Esta mensagem não é para todos. Há pessoas que passarão por aqui e não sentirão nada. Mas há outras, e talvez você seja uma delas, que ao ouvir cada palavra vão sentir algo se mover por dentro, uma confirmação, um reconhecimento, como se parte de você já soubesse que havia algo importante que ainda não tinha sido revelado sobre o momento mais sagrado da sua vida de fé. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que existem 3 estados da alma, que quando presentes, tornam a comunhão não apenas ineficaz, mas perigosa? 3 condições internas que ele identificou ao longo de décadas de ministério, de visões, de combate espiritual e de direção de almas, que quando ignoradas, fazem com que o ouvinte receba o corpo de Cristo sem receber a graça, e em alguns casos, abrindo uma porta que deveria permanecer fechada. Este ensinamento não está nos livros populares sobre o Padre Pio. Não está nos vídeos rápidos que circulam pelas redes. Ele está guardado nos relatos de seus filhos espirituais, nos testemunhos dos que se confessavam com ele, nas cartas que ele escreveu, com mãos marcadas pelos estigmas, nas noites em que ele lutou contra o demônio no quarto do convento de San Giovanni Rotondo, enquanto seus irmãos dormiam. É um ensinamento que nasce da experiência mística mais profunda que um ser humano pode ter e que você está prestes a receber. Padre Pio tinha um dom que poucos santos na história da Igreja possuíram com tal intensidade: o discernimento dos espíritos. Ele conseguia ver a alma das pessoas, literalmente. Há testemunhos documentados de fiéis que chegavam para se confessar com ele e antes que dissessem uma única palavra, ele já nomeava os pecados, já descrevia as situações, já identificava o estado interior daquela alma com uma precisão que deixava as pessoas em lágrimas, porque ninguém jamais os havia conhecido com tanta profundidade, nem eles mesmos. E foi justamente esse dom que o levou a um entendimento radical sobre a Eucaristia. Porque quando você consegue ver o estado da alma humana, você também consegue ver o que acontece quando essa alma se aproxima do corpo de Cristo sem as devidas disposições.
E o que Padre Pio via nesses momentos o enchia de dor. Uma dor que ele carregava junto com as chagas nas mãos, nos pés e no lado, porque ele compreendia que o maior presente que Deus já ofereceu à humanidade estava sendo recebido com uma leveza que custava às almas muito mais do que elas imaginavam. Há um episódio que poucos conhecem. Uma tarde, em San Giovanni Rotondo, uma mulher se aproximou para receber a comunhão durante a missa do Padre Pio. Ela era conhecida na comunidade. Ia à missa todos os domingos, rezava o rosário, era considerada uma boa cristã, mas quando ela se aproximou do altar, o Padre Pio recuou. Ele não distribuiu a hóstia para ela. Pausou. Olhou para ela de uma forma que as pessoas presentes descreveram como um olhar que atravessava. E depois, em silêncio, continuou a distribuição para os demais. A mulher voltou para seu banco confusa, envergonhada, com o coração partido. Depois da missa, ela foi até ele e perguntou por que ele havia feito aquilo. E o Padre Pio, com aquela voz grave e aquele olhar que não julgava, mas revelava, disse a ela que sua alma, naquele momento, não estava em condições de receber o Senhor. Não porque ela fosse má, mas porque havia algo dentro dela que precisava ser resolvido antes. Havia um rancor que ela havia enterrado tão fundo que nem ela mesma reconhecia como pecado. Havia uma mágoa antiga, guardada há anos, que havia endurecido em ódio silencioso, e naquele estado, receber o corpo de Cristo seria como dar de beber leite puro a alguém com uma ferida aberta no interior do estômago. A bondade do dom não eliminaria o dano causado pela ferida ignorada. A mulher chorou por horas. Voltou ao confessionário. Confessou. E quando, dias depois, ela se aproximou novamente do altar, o Padre Pio sorriu ao distribuir a hóstia para ela. Porque agora ele via diferente. Porque agora a alma estava diferente. Esse episódio revela algo que precisamos entender com profundidade. Para o Padre Pio, a comunhão não era um gesto automático de devoção. Era um encontro vivo, real e transformador entre uma alma e o próprio Deus encarnado. E assim como qualquer encontro real exige presença, exige disposição, exige abertura, a Eucaristia exige que a alma esteja em um determinado estado, para que a graça possa fluir livremente. E ele identificou 3 estados específicos, 3 condições da alma que, quando presentes, bloqueiam essa graça, prejudicam o encontro e, em casos mais sérios, abrem espaços para que o adversário se aproveite da confusão espiritual que se instala quando o sagrado é aproximado sem a devida preparação. Se você já sentiu que sua fé está estagnada mesmo cumprindo todos os sacramentos, se você já se perguntou por que vai à missa, recebe a comunhão, e mesmo assim a vida continua pesada, os problemas não se resolvem, a paz não chega, talvez o que o Padre Pio tem a te dizer hoje seja exatamente a peça que faltava. Porque não basta ir, não basta abrir as mãos ou estender a língua. É preciso chegar até o altar com a alma em ordem. E para isso, primeiro é preciso saber o que desorganiza a alma. O que a fecha, o que a endurece, o que a torna impermeável à graça que deveria transformá-la completamente. Fique comigo. O que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vive a Eucaristia para sempre. E quando isso muda, tudo muda. A saúde muda, a família muda, a paz volta. As bênçãos que estavam represadas começam a fluir. Porque quando a alma recebe o corpo de Cristo da forma correta, nada permanece igual. Se este ensinamento já está tocando algo dentro de você, deixe um comentário agora mesmo. Escreva: Padre Pio intercede por mim, e saiba que essa é uma forma de oração. Uma forma de abrir seu coração antes mesmo de chegar ao ensinamento mais profundo. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque cada vídeo aqui é uma mensagem que o Espírito Santo permite que chegue até você no momento exato em que você precisa. O que o Padre Pio revelou sobre esses 3 estados da alma está prestes a ser desdobrado diante de você.
E o primeiro deles vai te surpreender, porque é o mais comum, o mais silencioso e o mais perigoso de todos. Primeira revelação: a alma que carrega rancor não recebe graça, recebe peso. Existe uma ilusão muito comum entre os católicos praticantes. A ilusão de que basta não ter cometido pecado mortal para estar apto a receber a comunhão. E, tecnicamente, dentro das normas da Igreja, isso é verdade. Mas o Padre Pio ensinava algo que vai muito além da norma técnica. Ele ensinava sobre as disposições internas da alma, e a primeira delas, aquela que ele via com mais frequência e que mais o entristecia, era o rancor não confessado, não o ódio declarado, não a briga aberta. O rancor silencioso, aquele que a pessoa aprendeu a esconder tão bem que já não reconhece mais como pecado. A mágoa que ficou da filha que se afastou. A raiva que ainda ferve por causa do marido que decepcionou. O ressentimento guardado contra a irmã, contra a vizinha, contra aquela amiga que traiu a confiança há anos e nunca pediu desculpas. Esse tipo de rancor que vive nas camadas mais profundas do coração, endurecido pelo tempo, normalizado pela dor, é exatamente o que o Padre Pio identificava como o maior bloqueio entre a alma e a graça eucarística. Ele dizia, com aquela firmeza pastoral que marcava sua direção espiritual, que uma alma que se aproxima da comunhão com rancor no coração está como uma mão fechada tentando receber um presente. O dom está sendo oferecido. A generosidade de Deus é total. Mas a alma fechada não consegue receber. E o que não é recebido não transforma. A Sagrada Escritura é direta nesse ponto. No Evangelho de Mateus, Jesus diz claramente: se você está para oferecer seu presente no altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe seu presente diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e ofereça seu presente. Padre Pio citava essa passagem com frequência. Para ele, ir à comunhão com rancor no coração era exatamente isso. Oferecer um presente a Deus com a mão esquerda enquanto se segura veneno na mão direita. E há um aspecto ainda mais profundo que ele revelava em sua direção espiritual. Quando a alma carregando rancor recebe o corpo de Cristo, não é que nada aconteça. Algo acontece sim, mas não é a transformação que deveria ser. É um peso, uma espécie de confronto interno entre a santidade do sacramento e a sujeira que a alma se recusou a soltar. E esse confronto, se repetido ao longo do tempo, vai produzindo um endurecimento espiritual que a pessoa sente, mas não consegue nomear. É aquela sensação de que a fé foi perdendo a vida, de que as missas foram se tornando obrigação, de que o coração foi secando aos poucos, mesmo com a prática religiosa mantida. O Padre Pio não ensinava que as pessoas com rancor deveriam se afastar da Eucaristia e ficar à distância de Deus. Muito pelo contrário, ele ensinava que o primeiro passo era reconhecer o rancor como pecado, nomeá-lo, não justificá-lo com a dor que o causou. Porque a dor pode ser real e ainda assim o rancor continuar sendo um pecado. E o segundo passo era levá-lo à confissão antes de se aproximar novamente do altar. Ele dizia que o sacramento da reconciliação não era um obstáculo entre o fiel e a Eucaristia. Era o portal, era o que abria a mão fechada da alma para que ela pudesse finalmente receber o que Deus tanto desejava dar. E quando isso acontecia, quando alguém vinha até ele no confessionário, confessava um rancor antigo, com lágrimas genuínas, e depois recebia a comunhão naquela mesma missa, o Padre Pio dizia que conseguia ver a diferença na alma daquela pessoa. Uma luminosidade que não estava ali antes. Pergunte a si mesma agora, com honestidade, no silêncio do seu coração: existe alguém em sua vida que você ainda não perdoou de verdade? Não apenas com as palavras, não apenas na superfície, mas lá no fundo, onde ninguém vê? Se existe, essa revelação é para você.
E o Padre Pio, que carregou as chagas de Cristo nas próprias mãos e compreendeu como ninguém o peso do sofrimento humano, está te convidando hoje a soltar esse peso antes de chegar ao altar. Não para que você seja perfeita, mas para que você possa ser livre. Segunda revelação: a alma distraída profana o sagrado sem perceber. A segunda condição que o Padre Pio identificava como um bloqueio sério à graça eucarística é menos óbvia do que o rancor, mas igualmente devastadora em seus efeitos. É a distração habitual, não a distração ocasional, porque todo ser humano se distrai. Mas a distração cultivada, aceita, normalizada, que faz com que a pessoa vá à comunhão sem nenhuma preparação interior, sem nenhum recolhimento, sem nenhuma consciência real do que está prestes a acontecer. O Padre Pio tinha uma relação com a Eucaristia que as pessoas que assistiam às suas missas descreviam como aterrorizante de tão intensa. Ele chorava durante a consagração. Ficava imóvel por longos minutos. Suas missas duravam horas, porque ele simplesmente não conseguia avançar com leveza diante do mistério que se desenrolava em suas mãos. Para ele, cada missa era o Calvário se tornando presente. Não simbolicamente, realmente. Ele sentia a paixão de Cristo durante a celebração, e esse sofrimento místico era inseparável de sua compreensão da Eucaristia. Por isso, quando ele observava fiéis chegando ao altar, enquanto ainda estavam mentalmente em outro lugar, pensando nos filhos em casa, no problema do trabalho, na conversa que teriam depois da missa, isso o entristecia profundamente. Não com um julgamento frio, porque o Padre Pio nunca foi frio, mas com aquela tristeza de quem vê um tesouro infinito sendo ignorado por distração. Ele ensinava que a preparação para a comunhão começa antes da missa. Começa no momento em que você decide ir. Começa na disposição do coração ao acordar naquele dia. Ele recomendava que seus filhos espirituais chegassem à igreja alguns minutos antes, em silêncio, e fizessem um ato interior de reconhecimento. Reconhecer quem eles eram, criaturas limitadas e pecadoras, e reconhecer quem estava prestes a vir até eles, o Deus infinito e eterno tomando a forma de pão para habitar dentro de um ser humano. Esse contraste meditado com sinceridade já era suficiente para quebrar a distração e recolocar a alma no estado correto de recepção. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, escreveu uma das passagens mais sérias do Novo Testamento a respeito da Eucaristia. Ele disse que quem come o pão e bebe o cálice do Senhor de modo indigno será culpado quanto ao corpo e ao sangue do Senhor. E acrescentou que muitos entre os coríntios estavam fracos e doentes por causa disso, e que alguns até morriam. O Padre Pio conhecia esse texto de memória e o levava com uma seriedade que poucos pregadores modernos ousam transmitir. Para ele, a indignidade da qual Paulo falava não era apenas a do pecado mortal declarado. Era também a da alma que se apresenta diante de Deus sem nenhum preparo, sem nenhuma consciência, como se fosse buscar qualquer coisa corriqueira. E o que acontece espiritualmente quando isso se torna hábito? O Padre Pio descrevia um processo de dessacralização interior. A alma que recebe a comunhão distraída repetidamente vai perdendo a percepção do sagrado, vai tratando o que é divino como se fosse rotineiro. E quando o sagrado se torna rotineiro para a alma, ela perde o acesso à dimensão mais profunda da fé, perde a capacidade de se mover, de se comover, de ser transformada. A prática continua, a vida interior murcha. O remédio que o Padre Pio prescrevia era simples, mas exigente. Antes de cada comunhão, pelo menos 5 minutos de silêncio interior real. Não rezar vocalmente, não correr pelos mistérios do rosário, mas parar, respirar, perguntar ao Senhor com sinceridade: Senhor, estou pronto para receber? Meu coração está aberto, estou aqui presente, diante de Ti.
Esse pequeno gesto de recolhimento praticado com fidelidade era para ele o que separava uma comunhão que transformava de uma comunhão que apenas cumpria uma obrigação religiosa. Pense agora na última vez que você recebeu a Eucaristia. O que estava passando pela sua cabeça naquele momento? Você estava presente, de verdade presente, ou estava em outro lugar? Não precisa responder em voz alta. Basta ser honesta consigo mesma, porque o Padre Pio não veio aqui para condenar, veio para iluminar. E muitas vezes, tudo o que a alma precisa é de um olhar mais honesto sobre si mesma para começar a mudar. Terceira revelação. A alma em pecado mortal não confessado recebe o corpo de Cristo como um fardo. A terceira condição é a mais grave. É aquela sobre a qual a Igreja sempre ensinou, mas que no mundo de hoje é tratada com uma leveza que o Padre Pio jamais teria aceitado. É o pecado mortal não confessado. As filas para a comunhão estão cheias, mas as filas para a confissão estão vazias. As pessoas chegam ao altar aos centenas, mas chegam ao confessionário às dezenas. E isso significa que, matematicamente, há pessoas recebendo o corpo de Cristo em estado de pecado mortal. Não por malícia necessariamente. Muitas vezes, por uma teologia distorcida que foi absorvida ao longo dos anos, que diz que Deus é misericordioso e, portanto, não é preciso se confessar. Que diz que basta estar arrependido no coração, que diz que a confissão é uma tradição antiga que não precisa mais ser levada tão a sério. O Padre Pio não tinha paciência com essa teologia. Não porque fosse rigoroso por temperamento, embora sua seriedade espiritual fosse conhecida, mas porque ele via com seus próprios olhos o que essa teologia custava às almas. Ele que passava horas no confessionário todos os dias. Ele que às vezes ouvia confissões por 16, 18 horas seguidas. Ele que chorava pelos pecados dos outros como se fossem seus. Sabia que o sacramento da reconciliação não era uma opção devocional. Era uma necessidade vital da alma. Ele dizia uma coisa que ficou gravada na memória de seus filhos espirituais. A confissão é o banho da alma. Você não entraria em um banquete real, diante de um rei, com o corpo sujo de semanas. Por que então você entraria no banquete eucarístico, diante do Rei dos Reis, com a alma carregando o peso de pecados graves que nunca foram entregues ao perdão de Deus através do sacramento que Ele próprio instituiu para esse fim? A Igreja ensina. E o Padre Pio reforçava com toda a autoridade de sua experiência mística que receber a Eucaristia em estado de pecado mortal é o que São Paulo chama de comer e beber o julgamento para si mesmo. Não porque Deus seja cruel, mas porque há uma incompatibilidade radical entre a santidade do sacramento e o estado de uma alma que escolheu deliberadamente se afastar de Deus através de um pecado grave e ainda não se reconciliou com Ele através da confissão. E o que acontece espiritualmente nesse caso? O Padre Pio descrevia algo que vai além da ausência de graça. Ele falava de uma agravação do estado espiritual, como se a aproximação do sagrado, sem as devidas disposições, criasse uma espécie de confronto interno que, em vez de iluminar, aprofundava as trevas. Não porque Deus castigue, mas porque a luz intensa que entra em um ambiente completamente escuro não ilumina de imediato, primeiro cega. E a alma em pecado mortal, exposta à santidade eucarística, sem a mediação da confissão, experimenta algo parecido com isso. Ele também falava sobre os efeitos práticos que observava na vida dessas pessoas. A fé que não se sustenta, a oração que não sobe, a sensação constante de vazio espiritual, apesar de cumprir todas as práticas externas. O rosário rezado, a missa assistida, a comunhão recebida e mesmo assim a vida pesada, a graça ausente, a paz impossível. Para o Padre Pio, muitas vezes a raiz desse vazio estava nessa ferida específica, a comunhão recebida sem a confissão prévia dos pecados graves.
O remédio era claro, e ele o prescrevia sem hesitação. Confesse-se antes de comungar. Não daqui a um mês. Não quando você se sentir pronta. Agora. Procure um sacerdote. Se não houver confissão disponível imediatamente, faça um ato de contrição sincero e profundo, com o firme propósito de se confessar assim que possível. E, enquanto isso, abstenha-se de receber a comunhão. Não como punição, como cuidado, como amor pela própria alma. Ele dizia que essa atitude de se abster da comunhão, enquanto não se confessa, longe de ser uma humilhação, é na verdade um dos gestos mais belos de humildade que uma alma pode fazer diante de Deus. É dizer, Senhor, eu te amo demais para me aproximar de ti sem estar em ordem. É reconhecer a grandeza do sacramento e a própria pequenez. E Deus, que conhece o coração, honra esse gesto com uma graça especial no momento em que a confissão finalmente acontece. Você sente, ouvindo isso, que há algo que precisa ser resolvido antes de sua próxima comunhão. Não deixe para depois. O Padre Pio passava a vida inteira repetindo que o demônio tem um único grande aliado na vida espiritual dos cristãos: o amanhã. Sempre o amanhã. Deixa para amanhã, faz depois, resolve mais tarde. E enquanto isso, a alma fica presa, a graça fica bloqueada e a vida continua pesada sem que a pessoa entenda por quê. Hoje é o dia. Esta mensagem chegou até você hoje. E o Padre Pio, com as mãos marcadas pelos estigmas estendidas em intercessão, está te convidando a fazer diferente desta vez. Agora você sabe. Agora você tem o que faltava, o rancor que endurece o coração, a distração que esvazia o encontro, o pecado mortal que bloqueia a graça. Essas três condições da alma não são detalhes secundários da vida espiritual. São as raízes de muito do que você talvez esteja carregando sem conseguir explicar. A fé que parece parada, a oração que parece não subir, a sensação de que você faz tudo certo e mesmo assim, algo está faltando. O Padre Pio dizia que a Eucaristia é o maior milagre que existe, maior do que as curas, maior do que as bilocações, maior do que qualquer fenômeno místico que ele próprio vivenciou. Porque na Eucaristia, Deus não apenas age sobre o homem, ele entra dentro do homem. E quando isso acontece com a alma preparada, nada permanece igual. Doenças cedem, medos se dissolvem, famílias se restauram, bênçãos que estavam represadas começam a fluir, não como magia, como consequência natural de uma alma que finalmente está recebendo o que precisa da forma correta. A partir de agora, antes de cada comunhão, faça 3 perguntas a si mesma. Há rancor no meu coração que precisa ser entregue a Deus? Estou verdadeiramente presente e recolhida para este encontro? Há algum pecado grave que precisa passar primeiro pelo sacramento da confissão? 3 perguntas simples. 3 portas que, quando abertas com honestidade, permitem que a graça eucarística faça em você o que ela sempre quis fazer e nunca pôde, porque algo estava no caminho. O Padre Pio passou a vida inteira dizendo que não existe transformação espiritual sem disposição interior. A graça de Deus é infinita, mas ela age na medida em que a alma se abre. E você, que chegou até aqui, que ouviu cada palavra desta mensagem, já está se abrindo, já está disposta. E isso, por si só, é o começo de tudo. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe agora mesmo com uma amiga, uma familiar, alguém que você sabe que vai à missa todo domingo, mas talvez nunca tenha ouvido o que o Padre Pio ensina sobre a comunhão. Às vezes uma mensagem assim chega no momento exato em que uma alma estava precisando. E você pode ser o instrumento disso. Deixe também o seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir. Antes de encerrar, quero te convidar para um desafio. Não um desafio com prazo marcado no calendário, um desafio de disposição interior.
uma decisão que você toma agora e carrega para o resto da sua vida de fé. O desafio é este: da próxima vez que você for à comunhão, não chegue ao altar no automático. Chegue preparada. Antes de sair de casa, reserve alguns minutos em silêncio e faça aquelas 3 perguntas que o Padre Pio nos ensinou. Examine seu coração com honestidade. Se houver rancor, entregue a Deus antes de chegar à igreja. Se houver pecado grave, procure a confissão primeiro. E quando você se ajoelhar ou estender as mãos para receber o corpo de Cristo, esteja lá, completamente lá, com o coração aberto, a mente presente e a alma consciente do que está acontecendo. O Padre Pio fazia isso toda a sua vida. Cada missa era para ele como se fosse a primeira e a última. Essa era a disposição dele. E ele nos convida a ter ao menos um reflexo dessa disposição na nossa própria vida. Você aceita esse desafio? Escreva nos comentários agora mesmo: aceito me preparar para receber o Senhor. Esse ato simples de declarar publicamente já é uma forma de compromisso espiritual. E o Padre Pio, que intercede por cada alma que busca viver a fé com mais profundidade, certamente acompanha essa decisão com sua oração poderosa diante de Deus. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo, onde as palavras cedem espaço para o encontro. Peço que você, se puder, encontre um lugar tranquilo agora. Afaste o que puder ser afastado. Respire fundo e, se quiser, feche os olhos. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi conduzida. E agora, diante de tudo que ouviu, diante de tudo que sentiu se mover por dentro, é hora de falar com aquele que te conhece melhor do que você mesma se conhece. Vamos orar, Senhor Jesus Cristo. Eu me apresento diante de Ti hoje, não com perfeição, mas com sinceridade. Sei que nem sempre cheguei ao Teu altar da forma que deveria. Sei que há momentos em que o rancor ficou escondido no fundo do meu coração, sem que eu tivesse coragem de reconhecê-lo. Há momentos em que minha mente estava em outro lugar, enquanto minha mão recebia o Teu corpo. Há feridas que eu ainda não levei ao sacramento. E hoje, Senhor, eu trago tudo isso diante de Ti, não para me condenar, mas para me libertar. Padre Pio, Tu que conhecias o estado das almas com uma clareza que só o amor de Deus pode dar, intercede por mim agora. Pede ao Senhor que purifique meu coração antes de cada comunhão, que me dê a graça do perdão verdadeiro para que eu possa soltar o que ainda estou segurando, que me dê presença interior para que cada vez que eu receber o corpo de Cristo, eu esteja completamente ali, consciente, aberta, transformável. E que me dê a humildade de recorrer à confissão sempre que minha alma precisar ser lavada antes de se aproximar do altar. Senhor, eu creio que Tu estás verdadeiramente presente na Eucaristia. Eu creio que cada vez que recebo a comunhão com o coração preparado, algo em mim muda, algo sara, algo se fortalece. E eu quero isso. Quero receber Tua graça sem bloqueios, sem barreiras, sem as paredes que eu mesma construí sem perceber. Cura o que está doente em mim. Restaura o que está quebrado na minha família. Abre os caminhos que estão fechados. Devolve a paz que eu sentia quando minha fé era viva e ardente. E faz de cada comunhão daqui para frente um encontro real, profundo e transformador entre a minha alma pequena e a Tua grandeza infinita. Amém. Que o Padre Pio interceda por você. Que cada vez que você se aproximar do altar, sua alma esteja leve, limpa e aberta, e que a graça que flui desse encontro sagrado se derrame sobre sua vida, sua saúde, sua família e tudo o que você carrega no coração. Você é amada, você é cuidada, e Deus nunca desistiu de você. Até o próximo ensinamento.